Então, boa tarde, pessoal. Estava com os probleminhas técnicos, Jean já explicou para vocês como é que funciona. Qualquer dúvida podem mandar ali nos comentários. Tentem priorizar a conversa, a discussão sobre esse livro ali no tópico específico, para ficar organizado depois e a gente conseguir reorganizar o conteúdo que foi gerado nesse momento. Lembrando que essa gravação aqui vai para o YouTube também. Normalmente eu subo no mesmo dia, então a gente finalizou aqui, terminamos o Lendo ao Vivo, já vai para o YouTube. Lembrando também que quem quiser ler a trágica história do Dr. Fausto com a gente, agora só na área de membros, tem que assinar o clube. O Lendo ao Vivo a gente vai fazer aqui, vai ser aberto a todos, mas eu não vou subir gravação para o YouTube. Então quem estiver aqui participa, só que essa gravação, o material que vai ser gerado, vai só para a área de membros, então tem que estar lá para poder participar. Então, Jean, você quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente iniciar? Vamos começar com a introdução e depois a gente vai parte a parte e discute. Só vou pedir para vocês fecharem o microfone para não ter microfonia de eco que fica dando. Mas as câmeras fiquem à vontade, tá? Para abrir quando vocês quiserem. E quando vocês quiserem falar, não tem mãozinha aqui, é só abrir o microfone e falar, gostaria de dizer isso. E podem comentar à vontade. Fiquem acanhados em interromper a gente. E também, já vou deixar bem claro, tá liberado não ter gostado e falar que não gostou, tá? Porque é só livro, não é um problema não ter gostado, faz parte. Então, vamos começar. Acho que a Jean já fez aí as honras com o pessoal falando dos detalhes. Para quem não me conhece, quem perdeu o Lendo ao Vivo, Karine, minha sócia Jamile, nós temos o Clube Livro sobre Livros. De vez em quando a gente faz algumas leituras coletivas aqui, gratuitamente, que é essa área que a gente conseguiu concentrar uma galera bem legal, bem diversificada. Tem link para assinatura das nossas edições, tem informações no nosso Instagram, a gente também tem presença aí no YouTube, também no TikTok. Já mais do que eu, porque eu ainda estou meio que resistindo um pouco às redes sociais, mas faz parte. Então, vamos começar esse encontro. Eu sempre separo no primeiro encontro da obra um pouquinho sobre a biografia do autor, um pouquinho sobre a obra, e depois a gente vai discutindo parte a parte do livro, tá bom? Então, eu fiz a mesma coisa aqui. Então, Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, da Irene Solá. A gente vai conhecer a Irene, ela é bem jovem, tá, gente? Mas ela não é muito ligada às redes sociais. Se vocês perceberem, a gente não consegue ter muito contato com ela, por mais que ela esteja lá. Então, ela nasceu em 1990, em Mala. Ela é uma área rural ali da Catalunha, na Espanha. Ela cresceu cercada por uma paisagem que mais tarde vai se tornar protagonista dos livros dela, tá? Então, essa conexão com o campo, com a natureza, com os animais, é algo da vida pessoal dela que ela coloca nos livros que ela está escrevendo, porque ela ainda está publicando bastante coisa. Ela não se formou inicialmente em letras, ela vai tentar primeiro a carreira dela em belas artes, né? Então, ela se forma na Universidade de Barcelona, nessa área. Depois, ela faz um mestrado em literatura, cinema e cultura visual. E é bem interessante porque ela vai se mudar ao longo da vida, ela vai para outros lugares, mas ela nunca vai esquecer a Espanha. E o trabalho visual dela, inclusive eu deixei aqui no próximo slide, tem um pouquinho do trabalho visual dela. Tem esse tema também do grotesco, do resgate e da presença feminina como protagonista. A arte dela é mais voltada, se eu não me engano, para exposição em paredes. Então, ela usa desenhos. Tem algumas coisas que foram expostas, mas você não consegue, por exemplo, comprar o que ela já produziu. Você pode encomendar diretamente com ela e ela vai até a sua residência, algum lugar, e vai fazer algo especial para você, mas você não consegue comprar algo que já foi feito dela. Então, ela tem esse sentimento de exclusividade. A gente pode perceber que, como ela é uma artista visual, isso meio que um tempero secreto nas obras dela, porque ela consegue trazer esse elemento visual para a literatura que ela produz. E isso fica bem interessante quando a gente começa a ler os livros dela. Eu e a Jean, a gente teve a oportunidade de ler 2 livros, que foi Canto Eu e a Montanha Dança, e agora esse, Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas.
E ambos os livros, eles têm sim quase esse visual na descrição. Então ela consegue colocar a gente ali junto naquele momento íntimo, vivendo aqueles dilemas ou sentindo aquele desconforto. Então ela escreve como quem pinta, como quem esculpe, parece que realmente existe uma textura nas histórias que ela está contando. E isso fica muito nítido. Aí, falando sobre uma das obras dela que chama bastante atenção, a gente tem Phillis e Aristóteles, que está hoje sendo divulgado, amostrado, está em exposição numa dessas galerias de arte moderna na Espanha. E é tecnicamente uma releitura de um quadro que já existe, que se popularizou ainda no século XVI, que é sobre um mito. E o interessante desse mito é que ele é um dos primeiros conceitos que vai apresentar para a gente a dominatrix, né? Essa mulher que ela usa do poder feminino, no caso sexualidade, para dominar a razão masculina. Então, a lenda, ela é medieval, ela se popularizou e fala sobre uma filha sedutora, Phillis, que humilhou o filósofo Aristóteles. E ela acaba fazendo essa humilhação pública porque ela monta ele como se fosse um cavalo. E esse montar o homem é literalmente a ideia da paixão vencendo a razão. Tem várias interpretações, ele foi amplamente divulgado, esse mito. Então ele começa ali mais ou menos em 1200 e vai aparecendo ali até 1600, várias representações. Ela não foi a primeira a criar essa imagem. E é considerado hoje um dos primeiros exemplos do poder das mulheres, né? Ela vai falar sobre essa ideia da fraqueza do intelecto perante o poder do erotismo e da astúcia feminina. Inclusive, esse conto, que é com base nesse mito, é criado por Aristóteles para fazer meio que um contraponto com a ideia da amizade. Então, existe o amor da amizade, que é um amor de respeito, e ali ele meio que vai fazer uma troça, falar um pouco mal das mulheres, falando que a relação com homens e mulheres existe uma hierarquia, ou você domina ou você é dominado. E ela trouxe a releitura dela, esse mural é de 2025, e é mais ou menos esse tipo de trabalho que a gente vai encontrar dela. É difícil hoje em dia encontrar algumas coisas. Eu e a Jean, a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre a ideia de que provavelmente estão tirando um pouco do trabalho gráfico dela da internet. A gente teve uma dificuldade de achar, mas ela costuma trabalhar com desenho livre, ela usa canetas permanentes, né? E ela não costuma trazer muita cor no traço, é realmente preto e branco, mas eu acho que a obra vai muito de acordo com o pedido também do cliente, dependendo dos acordos que ela fechou na época que ela trabalhava, com isso exclusivamente, provavelmente ela fez alguma coisa mais voltada até para o que a pessoa esperava do trabalho dela. Nisso, a gente vai ver que a Irene ela não escreve a natureza como um cenário estático. Ela sempre vai colocar as montanhas, as nuvens, os fungos, os animais com uma voz própria. Isso é muito mais marcante num outro romance dela, mas aqui a gente consegue observar, e ela consegue trazer essa ideia de bestialidade muito forte, e inclusive o primeiro trabalho que ela fez se chama Besta, né? Besta em espanhol é Besta, e é uma série de poemas que vai trazer essa ideia da bestialidade mesmo. Então, ela viveu na Islândia, ela viveu em Londres, ela fala que essas experiências ajudaram ela a olhar para a própria terra natal com outros olhos e ela compreender mais de como um ambiente rural ele tem magia, brutalidade e que ela precisa fazer, ela sentiu que ela precisava fazer esse resgate do que ela conheceu na infância, desprezou quando era mais jovem, e quando ela saiu e voltou, que ela percebeu que aquilo ali era muito importante. Então, a carreira dela oficialmente começa em 2012, quando ela publicou essa coletânea de contos, Besta, e ali ela já ganhou bastante destaque, tá? Depois, em 2018, ela vai publicar um outro romance que vai ganhar prêmios. Inclusive, gente, todos os romances que ela publicou até hoje, todos eles foram premiados, tá? Um prêmiozinho que seja, ela ganhou com todos os livros.
E hoje, o pessoal que trabalha mais com crítico literário consegue catalogar que Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas é talvez um dos melhores trabalhos que ela produziu até o momento. Falando sobre o outro romance que também chamou muita atenção. Falando só sobre isso, eu prefiro muito mais Canto da Montanha Dança. Mas é uma questão total gosto pessoal, porque é um romance mais luminoso. E Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, pelo próprio nome, é muito sombrio. Então, acaba que por um gosto pessoal, eu prefiro muito mais o outro a esse. Apesar de eu gostar muito desse também. Só nos comentários aqui, pra gente continuar, a Má falou que não gostou, que achou meio black, é um livro que ela repetiria, que não é a praia dela. E que também não gostou da escrita da autora. Você não é solitária nisso, teve mais pessoas que também não gostaram. Eu acho que a maioria acabou gostando do livro mesmo. Mas como eu falei, como a gente falou, tá autorizado a não gostar, gente, pelo amor de Deus. E sintam-se à vontade de expressar a opinião de vocês. A Elba também falou que prefere Canto Eu, Montanha Dança. Eu acho mais luminoso, eu tenho a mesma sensação. E a Magali, eu amei Joana rir a beça das histórias dela. Gente, ela só dá risada. Ela só dá risada. Mas a gente vai conversar sobre isso, sobre as escolhas da Joana, o que ela pode representar, como a gente pode encaixar isso em outras situações e as responsabilidades que a gente tem que assumir diante de escolhas perigosas, né? E isso gera um trauma geracional e gigantesco. Isso acontece em outras circunstâncias, mas a gente vai chegar lá. Cá, segue no resumo. Daqui a pouco eu dou uma pausa para continuar aqui as leituras do pessoal. Ok. Então, a gente vai ver que na carreira literária dela, Canto Eu, Montanha Dança, foi realmente o que catapultou tudo, né? Ela saiu ali daquele ciclo literário da Catalunha e foi para a fama internacional. Ela ganhou alguns prêmios com esse romance, inclusive de literatura da União Europeia. E aqui a gente vai ver ela apresentando essa ideia da narrativa polifônia, né? Que são vários narradores. Ela fala muito sobre o aspecto dos relâmpagos, cavalos, animais, cogumelos, todo mundo tem vida. Todo esse universo ele é rico e todo esse universo tem vida. E tem pensamentos próprios e uma mente própria. Exatamente. Ela também é baseado no folclore e nas histórias da região. Ela traz muito disso. Dessa ancestralidade dela, da onde ela veio, ela traz essa assinatura, que acho que é um marco que todo o autor, como a gente vai vendo mais de hoje em dia, ele mais contemporâneo, ele faz questão de mostrar de onde veio. E eu acho que isso é uma assinatura importante mesmo. Interessante que a gente pode observar e que parece que se tornará algo marcante do trabalho literário dela é o fato de que o ser humano não é o principal. Ele é só parte do universo que ela quer contar. Então, ela vai colocar coisas, animais e pessoas no mesmo patamar. Não existe um nível de importância maior, onde os seres humanos são maiores, nossas dores são maiores do que as dores dos animais. Ela consegue colocar todo mundo na mesma escala. E isso, por si só, é causa de muito desconforto para muita gente. Mas eu acho interessante. Eu acho que a gente pode ler, compreender parte do que a gente quer agregar à nossa base de conhecimento, e o que não faz sentido, não faz sentido, né? Enfim, a gente vai observar também, quem conseguiu ver o vídeo não, um áudiozinho que está no YouTube, que mandaram hoje cedo, achei muito engraçado, que combinou direitinho com as informações que eu tinha pesquisado, que ela é descrita como uma pessoa muito calma, que ela tem uma imaginação muito poderosa, só que ela está sempre assim, tranquilinha, aquela voz bem... Gente, o espanhol tão gostoso e fácil de ouvir. Eu tava comentando isso. O espanholzinho dela é musical, é muito gostoso de ouvir. Então, o espanhol dela parecia aula de espanhol, porque ela fala direitinho, pausadamente. Eu tava entendendo tudo. Eu falei, que é isso, gente? 100% de compreensão. E ela fala muito tranquila. Nem parece, quando a gente ouve a voz dela, nem parece que ela é capaz de escrever algo tão perturbador. Exatamente. Ela já fez algumas entrevistas falando que passa meses pesquisando arquivos históricos, lendas locais, nomes de plantas, antes de escrever qualquer coisa.
Então, antes dela escrever uma linha, ela faz um monumento de pesquisas. Como ela tem essa parte da arte visual, a escrita dela trabalha isso. Inclusive, ela faz painéis visuais para cada livro que ela vai produzir. Então, existe uma ideia estética por trás também da literatura dela. E a gente observa uma questão que hoje está se perdendo na literatura moderna, mas que, graças a Deus, está tendo um resgate, é de que ela, como muitos outros autores, principalmente aqui na América Latina, quando a gente vê essa ideia do gótico latino, eles não fogem, no caso ela não vai fugir, de narrar a feiura, de trazer o feio, de trazer o grotesco, de falar do desconforto. Porque até então a gente teve um movimento aí de alguns anos onde as pessoas não queriam ler, não tinham interesse em ler, em coisas desconfortáveis. Só que está voltando, né? Alguns movimentos de resgate literário estão voltando com essa escrita mais visceral. Então, a gente tem sangue, a gente tem morte, a gente tem decomposição, e tudo isso é tratado de forma bela, porque existe beleza no grotesco. Enfim, isso também é uma questão bem complexa, a gente pode conversar depois sobre essa ideia dos arquétipos, sobre a ideia da formação do gosto, que é muito extenso, tá? A gente pode falar de forma muito superficial, mas ao mesmo tempo que a sombra é algo real, algo que acontece. Todo mundo passa por situações nojentas todos os dias e é a vida acontecendo. Mas vou falar uma coisa aqui polêmica, talvez. Eu sinto muito movimentos vivantes nesse livro por várias questões. Abordar o tema de violência, esse Heathcliff, tudo que ele faz lá, as cores, o sombrio, é que lá no Movimentos Vivantes a gente não tem tanta bestialidade explícita. A bestialidade ele fica em 2, 3 personagens ali, e não é tão descritiva, digamos assim. Mas essa questão dessa comunhão com a natureza, as irmãs Brontes, por exemplo, elas trazem muito, porque faz parte um pouco do gótico, né? Jane Eyre tem o culto à lua, né? E é um livro bem cristão. Então você fica essa coisa que às vezes pode trazer um desconforto na leitura, mas aqui é um resgate moderno disso, com certeza. Essa ideia do moderno, ele costuma trazer essas histórias sem menos filtro, né? Então, obviamente foi desconfortável, com certeza. Tem algumas cenas aí, a cena do parto na cadeia, eu fico nervosa só de lembrar, porque ela descreve assim de uma forma de escuridão mesmo, sabe? Enfim. E parafraseando a Irene Solar, né? Ela falando sobre este livro aqui, ela disse: eu queria escrever sobre o que não se vê, sobre as camadas das histórias que estão embaixo do chão que a gente pisa. Então, basicamente, ela queria falar sobre histórias que são reais, que são presentes, mas que às vezes a gente não enxerga ou às vezes a gente não quer revirar, né? A gente não quer revirar esse solo. Mas alguém tem que contar. E como eu tinha comentado no Lendo ao Vivo, normalmente quando a gente vê esse resgate de ancestralidade, a mulher está no centro. A gente pode colocar outros elementos, mas a mulher ela está muito presente nesse resgate de recontar histórias. Porque por muitos anos nós não tivemos autoras mulheres, não tivemos, de fato, livros que falassem sobre mulheres. Eram os homens. Uma coisa que a gente percebe muito nas histórias, né, cara, de forma geral, é a mulher sendo contadora, a mulher como resgate dessa memória. Eu vou citar alguns exemplos. Esse livro, O Tempo e o Vento, a Casa dos Espíritos. As mulheres são o resgate da memória, são as contadoras, porque elas são as que mais sobrevivem e atravessam o tempo. Porque os homens estão na guerra, os homens estão morrendo, os homens, né? A gente sabe que o homem está muito mais voltado para o exterior, então ele está sujeito às violências do exterior. E a mulher, nesse livro, fica presa à violência doméstica, daqui de dentro. E sujeita, por ausência desses homens, também que o externo invada o interior. Isso é uma coisa que a gente vai ver nesse livro. É muito real e atual, porque a gente sabe que os dados estão aí, né? Mortes violentas, normalmente a maioria são dos homens. E as mulheres estão passando aí. A gente vê o jornal, né? A gente sabe disso.
Enfim, muito interessante. Apresentei a autora para vocês, ela é jovem, tem um talento excepcional. Com certeza ainda vai publicar bastante coisa e a gente pode ficar de olho nela. Por mais que o primeiro contato não tenha sido tão interessante, talvez algo que ela produza no futuro ou algo que ela já produziu, converse com você melhor. Então, atualmente, a Irene é traduzida por mais de 20 idiomas. Ela conseguiu algo raro, né, atualmente, que é agradar a crítica literária mais rigorosa, mas, ao mesmo tempo, ela conquistou um grande público de histórias, com histórias que parecem contos de fadas modernos, né? Isso que eu achei muito interessante. Tem, sim, um quê de conto de fadas. Quem leu os contos de fadas originais, é isso. Exato. É isso aí. E o que você falou é muito verdade, porque ela agrada a academia, tanto que ela é premiada com muitos prêmios acadêmicos e ela tem um apelo popular, né? Ela tem um apelo popular. Mas, em países de língua espanhola, né, vamos botar assim, mas onde ela é traduzida, ela consegue As alcançar. traduções ganham prêmios, inclusive. As traduções Exato. são premiadas. Porque esse livro tem um quê ao traduzir? Que esse uso de adjetivos e verbos em sequência que tem que ser bem feito e tem que ter ritmo. Então, as traduções também acabam ganhando prêmios. Temas, né? Ela pega temas quentes atualmente. Aí a gente pode teorizar, criticar ou não. Mas ela fala muito sobre a ideia humanista mesmo, tá? Da ideia de transhumanismo também, da ideia de resgate social da ancestralidade, protagonismo feminino e desse resgate também de causas ambientais, né? Olhar para o campo, olhar para a natureza, todos eles são temas atuais, que se repetem e são temas recorrentes na nossa literatura moderna. Polêmicos, então, né? Só de trazer o transhumanismo é super polêmico. Exatamente, é um tópico sensível para muita gente e ela consegue trazer essa conversa de uma forma, não digo gentil, né? Porque ela consegue ser muito forte quando ela quer, mas através de uma literatura de qualidade. Então, você consegue teorizar esses temas de forma mais subjetiva e talvez sair daquela posição armada de ataque contra esses assuntos. Então, vamos conversar sobre a obra. Introdução. É uma narrativa polifônica, a gente vai ter aqui vários narradores, tá? Essas mulheres, elas vão dividir o protagonismo, na maioria das vezes. É uma história densa, ela vai se passar num único dia, nessa casa de campo chamada Clevel, ali em Pireus, que é na Catalunha. O livro vai girar em torno dessa preparação, tá? Enquanto essas mulheres vivas e mortas, elas estão se preparando, a história ela vai mergulhar nas memórias de várias gerações dessas mulheres. E tudo isso começa, tudo é marcado por um pacto com o diabo, e ele é presença constante, tá? Tem também a presença constante do folclore e da ideia da natureza brutal. Não é uma natureza gentil, é uma natureza violenta. Que e aí um pouco do outro, né? Apesar de no outro livro começar com a natureza violenta, porque começa direto, enfim, leiam para vocês verem. A natureza ela parece em extrema harmonia com aqueles que se permitem, né? Com a humanidade que se permite. Tem momentos de violência ali entre eles, mas existe a possibilidade de harmonia. Aqui parece que é uma eterna luta. Eu vi como uma metáfora, porque se elas têm que lutar contra os homens, elas têm que lutar pela vida, a natureza também é mais um processo de luta, né? Essas mulheres, elas estão eternamente lutando. Enfim. Vamos para a estrutura. A linhagem dessas mulheres vai começar com a Joana, ela vai fazer esse pacto com o diabo para encontrar um marido e garantir a sobrevivência da sua família, da sua casa. O diabo vai aceitar, mas em troca ela vai receber esse marido incompleto. Então, ela meio que vai desfazer o trato com o diabo e isso vai marcar a linhagem dela por faltas e sobras de coisas. E a narrativa ela sempre vai focar ali em algumas mulheres específicas. Depois a gente tem um momento que a gente conhece a Bernadetta, que perdeu a visão, e outras antepassadas que vão aparecer ali como fantasmas e estão observando os vivos. Só que
uma coisa que me pega bastante na estrutura desse livro é que o mundo natural e o mundo, a gente pode colocar em um outro plano, um mundo irreal, se você quiser enxergar dessa forma, eles estão ali lado a lado. Não existe uma real diferenciação, um real afastamento. Eles estão ali coexistindo. Então, esses antepassados e os que estão vivos, estão presentes, eles estão misturados entre si. Então, ao longo do dia, a gente vai acompanhar abate de animal, preparo de comida, cada objeto vai despertar uma memória. Então, a gente tem histórias sobre misticismo, perseguição durante a Guerra Civil Espanhola, e depois a relação visceral delas com esse habitat, com essa casa, com essa montanha, com esse local. Então, vamos para a primeira parte, madrugada. O livro começa no limiar entre o sonho e a vigília. Essa casa ela vai ser apresentada como um organismo vivo. Então, ele é habitado tanto por fantasmas de várias gerações, quanto essas mulheres que estão ali vivas. Somos introduzidos a essas mulheres que morreram, e elas continuam perambulando nessa existência. Elas não são assombrações assustadoras, na verdade, elas são quase que presenças domésticas da casa, né? É quase como assim, você nasce lá, você já vem com uma hierarquia de ascendentes que estão, de alguma forma, ligadas ao que está acontecendo agora. Então, nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, madrugada, vamos conhecer a origem de tudo, né? Num passado remoto, a Joana, a matriarca original, ela faz esse pacto para conseguir um marido, acaba que ela recebe um marido incompleto, e esse meio que é o pecado original, que vai gerar essa maldição, né? Que é ela passar a perna no diabo. E faz com que todos esses descendentes nasçam com alguma coisa, faltando um excesso, então falta um olho, falta um dedo, falta língua, falta visão, falta muita coisa, sabe? E é essa falta constante. Então, vamos conversar. Jean, fica com a palavra, porque eu já falei bastante. Só para a gente recapitulando, a gente começa o livro e vão me completando, vão me interrompendo, falando, eu vou abrindo aqui para a gente ir conversando também. A gente começa com a Bernadetta. Ela tinha aquelas pálpebras de lagartixa porque não tinha as pestanas, né? Ela não tem cílios ali, isso atrapalha a visão, mas ela, a gente vai ver depois na construção, que ela é uma mulher que ela tem uma visão além. Ela consegue ver coisas que aconteceram e prever futuro. Então, ela tem essa metáfora, apesar dela isso atrapalhar a visão dela ali, uma pessoa sem cílios, ela vai viver com os olhos sempre machucados, gente, porque não tem a proteção. E ela consegue ver muito além. E a gente vê que ela está ali acompanhada pela Margarida. E o nosso primeiro choque é entender que existem coexistência entre vivos e mortos. Então, esse livro vai coexistir vivos e mortos, e no diálogo, no contar a história, a gente vai estar passando pelo passado e o presente. O passado mais remoto, porque a gente vai ter anos de história, são pelo menos 7, eu não me recordo agora, 7 ou 6 gerações de mulheres, então contem aí, cada uma, por exemplo, vivendo 60 anos, quanto tempo que passou, e tudo isso vai ser contado e passado para a gente em um único dia, que é o último dia da Bernadetta. Ela está aqui pela última vez dela, é o último dia, a gente vai acompanhar todas essas lembranças dela aqui, desse passado de dor que vem desse pacto, né? Tanto que não existe ninguém antes da Joana. A Joana que começa tudo isso. Existem outros mortos que sejam mais velhos que a Joana nessa história. Diga, cá. E a epígrafe desse capítulo é interessante porque está basicamente escrito: parece mal, mas é apenas velho. Então, ela quer brincar com essa ideia de geração, do antigo, né? E de que, às vezes, a gente julga mal certas situações ou coisas, mas que são apenas o que são. Ai, gente, esse livro ele tem cada camada. Eu entendo. Pode falar, Jean. Não, é continuar só a leitura aqui. Eu falar que a Dida falou que sentiu estranheza com a leitura, deu risada em algumas partes, e que são mais irônicas e que ela gostou. Aí a Mari, eu achei demoníaca, mas é pacto fáustico, né? Então ela cumpriu o que ela queria. A Elba falou que não terminou o livro, mas consegue ver beleza na forma como ela coloca a espiritualidade. Tudo que já foi vivo não deixa de existir e de coexistir de alguma forma. Ela traz isso
No outro livro existe mais uma camada, acho que alguém comentou que viu um pouco de espiritismo, acho que no outro livro tem mais transmigração de alma, tal. Aqui não, morreu, tá condenado, é a danação eterna. Tá lá condenado a ficar como alma penada para sempre naquela casa. O João falou, eu sinto que essa conexão com a natureza vem muito além por conta da geografia física da Catalunha. Sim, a gente comentou um pouco antes que faz parte da região, da onde ela morou, das inspirações dela. A Catalunha é muito cheia de montanhas e florestas. É como se é a região dos Pirineus, perfeito, João. É como se a natureza estivesse dentro da vida cotidiana da população da região. Acho que a Irene querendo cultuar, valorizar, mostrar para o mundo a cultura, o folclore e o povo catalão sabe explorar muito bem o que a região entrega. Gente, sente para conversar com uma pessoa mais velha que mora no interior rural. As histórias que eles vão te contar. É meio isso que a gente está acompanhando aqui. As histórias que vão te contar, as histórias fantásticas que vão contar, né? A Elba, sim, uma proximidade com a natureza que muitos de nós não temos mais. Parece muito distante. Só que não, Aí a Mari falou, não, eu falei que achei que a risada de Joana era demoníaca. Ah, tá! Sim, mas com certeza. Concordo com você, Mar. E aí, a gente vai vendo a Margarida, que é essa maldita santa, entre aspas, né? Porque ela se acha a última bolacha do pacote em termos de santidade. Mas é uma mulher que penou tanto na vida, que pagou tanto na vida, mas permaneceu com o pecado da língua, né? Que fala dos outros que é uma beleza e que tem um coração com uma câmara faltando, então ela é uma mulher dura. Então, que a gente entenda, isso dura que eu falo emocionalmente, né? A gente tem que entender da onde ela vem, né, nessa questão. E tem um fervor religioso muito grande, que não condiz com a língua dela, né? Que ela fala mal de todo mundo. E ela sente esse trauma, né, da mãe. Que aqui a gente vai ter a revelação, que a mãe conta para ela, em dado momento, o que foi feito. Mas voltando ainda, eu falei para vocês observarem como cada um dos personagens vai ter características antropomórficas mesmo, misturando animais, do que a gente falou do transhumanismo, animais e pessoas. A Joana, a cara de cavalo, então ela ri. A Má falou da risada demoníaca, para mim é uma risada demoníaca com relinchar, sabe? É como se estivesse relinchando. Então fica mais ainda. Tem um que parece raposa, tem um que parece um porco. Então, o Bernardi, que eu acho que é o primeiro homem, né, que tem aqui, ele tem essa conexão dele com os lobos, transforma ele meio que uma característica de lobisomem. Então, existe essa característica que ela tenta colocar nas atitudes, nos gestos e na forma física dessas pessoas. Porque aqui elas estão muito próximas da bestialidade, né? Do instintivo, do irracional. É como se os homens tivessem perdido aqui a capacidade de ser racionais e estão agindo total instintivamente. Então, eles são caracterizados mesmo dessa forma animalescas. E falta o sagrado, né? Essa história ela está envolvida no meio de um pacto fáustico. Então, falta o sagrado, o luminoso, o racional, a obediência, tudo que a gente vê dentro do que seria o sagrado, ele falta aqui. E a gente vai ter a cozinha como centro. Vocês vejam como ela descreve mulheres cozinhando o tempo inteiro. Esse cozinhar, ele é bem interessante porque a gente considera a cozinha de grandes famílias, apesar de os grandes chefes terem muitos homens, mas as cozinhas de grandes famílias domésticas é um lugar de domínio e de propriedade exclusiva feminina. É um lugar onde elas podem comandar. Né? Então, essas mulheres estão lá comandando essa cozinha, cozinhando, cortando, matando, extirpando. Elas estão fazendo tudo isso. E me incomodou muito quando elas escrevem, né? Matando lá Eu que já fui vegetariana, fiquei meio angustiada. Diga aí, Cá. Eu também sei essa parte angustiante da matança do animal, mas, enfim. Sobre a questão da cozinha,
até por um olhar moderno. Todo mundo passou o Natal, né? Natal, Ano Novo. E a gente viu uma grande, pelo menos chegou para mim, no meu algoritmo, chegou uma grande discussão sobre a ideia da cozinha, grandes famílias, finais de ano e a mulher ter que cozinhar. Então a gente vê que essa ideia da cozinha que dialogou, para mim, dialogou muito bem com uma discussão moderna sobre a cozinha, ela pode ser um símbolo de afeto, carinho, cuidado e amor, ou ela pode ser um símbolo de aprisionamento. E aí essas mulheres estão constantemente cozinhando, elas estão constantemente ali. Eu achei isso fantástico. Quando a ficha caiu do que era essa cozinha, eu falei, gente, isso aqui é muito bom. E isso aqui é muito atual, tá? Isso aqui é uma discussão de mulheres para mulheres. Muito bom. E aí tem a parte, na página 19, que ela começa a fazer a conversa lá, né, para poder pedir o homem. Quero um homem inteiro, disse, que seja herdeiro, que tenha um pedaço de terra e um teto. E o demônio aceitou. Só que não chegou o que ela queria. E isso eu fiquei pensando muito, por que esse pedido, né? Ela queria se libertar da casa e acabar caindo em uma outra prisão doméstica, ou ela queria ficar longe da solidão e o peso que a gente paga em relação a isso, ou ela se achava muito feia. São tantas coisas, né? Que a gente pode pensar por que ela chegou a pedir ao diabo isso, né? Porque era um desejo muito forte dela. Então, por quê? E a forma que ela faz. Até porque o casamento em si era. Aqui a gente tem uma visão moderna, né? De muitas coisas. Mas eu acho que para as mulheres daquela época, sim, tinha a visão ruim, mas eu acho que também era um grande mérito. Era uma grande ascensão social. Então ela queria um homem rico, poderoso, porque ela seria rica e poderosa. Pois é. E aí a Magali falou o seguinte, mas essa questão física do coração realmente afeta sim ou é só para acrescentar uma acredite, Margarida? A única coisa que afeta é a cor azul, que ela é meio azulada, né? Que tem uma hora que comenta aqui, que realmente afeta, pode afetar. Mas geralmente essa patologia que ela tem das 3 câmeras não sobrevive muito, não. Aqui ela não tem conhecimento de medicina, mas ela foi muito coerente com várias coisas, tá, gente? Eu comentei para vocês. E eu falei para vocês que tem os répteis, cobra, jacaré, tem 3 câmeras no coração. Então, ela também é meio descrita de forma de cobra, e ela tem essa língua venenosa, né? Então, ela foi muito perspicaz em ter escolhido isso. Então, você vê que não é um trabalho de amador. Não é, gente, assim, eu estou inspirada, vou escrever um livro. Não, isso aqui tem pesquisa, tem estudo, tem avaliação. Então, não é um trabalho de amador. Eu gosto de livros que não são só simplesmente, estou inspirado, vou trazer o que meu coração está pedindo aqui. E a Elba falou o seguinte, acho que essas características de animais, ela faz se aproximar o homem de animais. O homem se sente muito superior e não respeita os animais, está distanciando dessa harmonia natural cada vez mais. A gente vê isso como uma pauta muito recorrente nos livros mais modernos, essa questão ambientalista e de rediscutir esse papel da natureza. A gente vê isso como uma pauta constante hoje. O cozinhar me lembrou as bruxas de Fausto, Jean. A gente vai ter, a gente vai ver isso, os caldeirões, o caldeirão lá, mas eu acho que é a imagem mais ampla. Eu acho que eu consigo pensar nessa cozinha como várias coisas. Mas sim, remontar as bruxas, lembra? Sim, com certeza. A Marise, não terminei também, mas estou gostando muito, especialmente das várias temporalidades e forma como trata a memória da centralidade das mulheres, que me fez lembrar minha família materna cheia de mulheres, todas enviuvando, mas admito que demorei para entrar no ritmo. Gente, minha família, por parte de mãe, só vocês entenderem como eu reconheço isso aqui, são 17 filhos por parte de mãe. Desses filhos, são só 4 homens. E dos primos, são só 8 homens, dos filhos de todas essas. Então, minha família, por parte de mãe, é uma família de mulher. São as mulheres que dominam tudo. Então, eu entendo um pouco disso aqui. A Elba também não gostei da matança do carneiro, mas é uma reflexão. E faz parte, gente. É assim que o prato vai para nossa mesa. E é isso. Não sou vegana, sou a favor da causa animal, mas não posso ser hipócrita. A matança existe. Existe. Ué, é isso aí. Marise, ver a entrevista com a autora ajudou muito. O trabalho por detrás de livros extensos. Sim, sim. E aqui atrás tem todas as referências que ela
usou da parte folclórica, né? Mas imagine aí, ela teve que estudar coisas de medicina para fazer isso aqui, porque eu já expliquei que as correlações que ela faz é muito real. Existem pessoas que nascem sem humanos, tá? Tudo isso aqui existe. O que ela está colocando, todas essas coisas existem. Existem do ponto de vista médico. A sensação que tive era eram camadas de inconsciente coletivo de vários tempos. Sim, cada uma representa um tempo, com certeza. E uma violência. E um tipo de violência. Menina, também me lembrei da minha família materna. Me contaram que meu avô era meio cangaceiro, que vivia pelo sertão com um bando de homens. Esses bandoleiros aqui é uma história real. Tá? É uma história da região de lá. Esses bandoleiros, o que aconteceu com eles, como foi a morte deles, é real. Tá? Quando eu voltava para casa, minha avó chorava, porque sabia que via outro filho. Engravidou 16 vezes. Pois é, minha avó teve 21 filhos, 17 vivos. É bem isso. E minha avó, tô falando de bisa não, tá? Tô falando avó. Avó. Então, né? Eu cresci com minha avó matando animais para alimentar todo mundo. Então, confesso que não senti tanta aversão. Eu senti, mas eu já vi minha mãe matando muita galinha. Agonia. Ai, que coisa. Enfim. Daí, a gente vê a história do Bernardi, de quem ele é, e essa história com os lobos, né? Que ele perdeu o dedo numa matança que os lobos, instintivamente, para se alimentar, e ele foram lá para estraçalhar nas crianças daquela casa. Isso é terrível, a cena é terrível. E ela descreve e traz muita angústia para a gente mesmo. Eu fiquei muito tensa na cena. E depois eles tentam se vingar, e é o que a gente conversou. Eles viram os irracionais e matam lobos à torto e à direito. Então, são completamente irracionais. Então, nisso se assemelha, né, nesse comportamento animalesco, que está fora da ordem, da harmonia. A gente entende isso. E ele é descrito meio de uma forma animal. Como eu estou vendo que a gente está atrasando bastante, eu não vou descrever cada cena, mas eu vou marcando para vocês isso. Daí eu vou só ler um pouco aqui, um pedaço para vocês que eu achei importante, é o seguinte. Joana não pensou mais no demônio, convencida de tê-lo engabelado, até que nasceu a herdeira, Margarida, que foi uma criança magricela, de olhar sério e reprovador e peito azul, assustado e frenético. Joana grudava uma orelha nas costelas dela e estremecia, porque mesmo que não fosse visível, se você escutasse com atenção, percebia. A criança tinha um problema no coração, faltava um pedaço. Isso é um sopro. A batida do coração dela tinha sopro. Não é dizer que Margarida fosse de mau coração, não. Nem que tivesse o coração frágil, também não. Pelo contrário, bem resistente. O que essa mulher aguenta é que seu coração era pequeno, duro, fibroso, difícil de mastigar, raivoso, de lebre. Depois de Margarida, Joana deu Luísa Blanca, que nasceu sem língua. A boca é como um ninho vazio. Mas ela não tem língua, mas ela tem o quê? Muita observação e um desejo sexual a mais, né? Você vê que ela observa os animais e ela quer passar por aquilo, ela quer ver aquilo. E que é estranho, nossa, é aversivo, né? Não sei, para mim foi aversivo. Só terapia para explicar, pensando as coisas como ela descreve aqui. E Joana voltou a sentir o ferrão da suspeita, mas não ligou as coisas. Depois veio Esperança. A Esperança foi o quê? Morreu, porque não faz parte dessa família de Esperança. Elas estão malfadadas. Elas estão malfadadas. Então não tem que ter esperança para elas. Então a Esperança morreu, ponto. E aí teve um outro menino, se eu não me engano, e ela viu que tudo tem seu preço, ela toma os remédios para não ter mais filho, e segue o jogo. Aí a Margarida descobre do pacto, Margarida quer casar e se apaixona por um homem bonito, belo, mas o casamento dela é interessante, né? Sinos que não celebravam um casório, mas que chamavam os mortos. Davam aviso de incêndio de lobos, tempestades, ladrões, que eram os bandoleiros, né? Advertiu sobre coisas terríveis que vinham vindo e se aproximavam, para que todos acordassem. E fez-se luz na sala. Como a bofetada, era uma luz suja, mentirosa, amarela, ou um traje. A claridade falsa se enfiou por baixo da porta, e Margarida, sentada no escuro, ao lado de Bernadetta, girando os polegares, deu um pulo na cadeira. Chega alguém. Aí a gente vai vendo que aqui aparece uma personagem que é Marta. A Marta é uma personagem viva. Ela está ali, ela é do tempo atual. Ela tem uma filha, é a Alexandra, a filha? Fugiu o nome agora, né? Ela tem uma filha, Alexandra, e Marta é desmemoriada, a gente vai ver depois, mas ela não tem memória. Não tem. E ela está o tempo todo com o espelhinho. O espelhinho é o celular.
que vê duende, vê gente pequena. Então, é a forma que Margarida descreve, assim, os duendezinhos, gente pequena. Porque é a Marta com o celular ali. Você vê que depois elas falam da urna que apita, que é o micro-ondas. Eles falam da carroça que sem cavalo, é o carro. Né? Então, a forma da Margarida, que é uma mulher antiga, veio descrever as coisas, é essa. Né? E ela parece não compreender que o tempo está passando. Alguém que já está há muito tempo, posso falar que está viva há muito tempo, mas que já está há muito tempo, perde a noção de temporalidade, né? Então, ela não parece compreender que as coisas mudaram. Então, ela descreve as coisas assim. Deixa eu ver o que mais. A latrina como privada e tal. Acho que é isso. E fala mal da Alexandra, né? Que era fruto do pecado, do vício, como a maioria dos malcriados daquela casa. Eu acho que da madrugada é isso e vem manhã. Quer ler um pouquinho sobre manhã? Eu vou só ali dar um oi, Lucas, e já volto para a gente continuar. E se quiser ler o que o pessoal escreveu também. Feito. Eu vou fazer isso. Então, manhã, a luz vai começar a tocar as montanhas. Então, a gente tem os preparativos para o banquete. A gente entende que elas estão cozinhando porque parece que vai ter um feriado local. Então, toda essa energia caótica de se preparar para um grande evento familiar começa a acontecer. Todo mundo já passou por isso. Então, o processo de preparar a comida descrito em detalhes, tá? Detalhes viscerais. Então, elas vão falar sobre o corte dos animais, a limpeza, tudo. Então, enquanto elas vão cortando, vão limpando a carne, as memórias dessa família vão saltando, vão aparecendo em pequenos flashbacks e tudo isso se mistura ao plano presente. Então, a gente vai conhecer a história da Bernadetta, né? Que ela é a matriarca, ela já está idosa, ela está ali morrendo na cama no andar de cima em algum momento, todo mundo está esperando que ela morra, mas ela não morre. E ela é quem, de fato, olhou as trevas, né? Como o próprio nome remete. Embora ela seja cega, ela consegue ver a história da família de forma muito clara. E ela tem esse olhar de entender o que se passou. Então, vai surgir a memória da Margarida, que teve a língua cortada, e cuja história está ligada à ideia de brutalidade dos homens e da própria montanha. A epígrafe desse capítulo, manhã, é assim: pois as mulheres vivem muito mais no passado do que nós, pensou elas. Elas se apegam aos lugares. E quem falou isso foi a Virginia Woolf, em Miss Dalloway. No contexto de Miss Dalloway, ela está falando sobre a guerra, né? E que as mulheres, aqui, essa epígrafe, eu sinto que ela fala sobre, primeiro, memória e, segundo, sobre dor. Tá? Porque a mulher ela tem um maior sentimento sobre a dor passada e sobre as memórias vividas. Então, ok, estamos aí cozinhando, as mulheres estão pela casa, pela cozinha, aí o pessoal brincando, conversando. Vamos ler os comentários de vocês e aí a gente segue falando sobre o que temos aqui. Você parou em qual comentário, Jean? Acho que já acabei lá. Isso do espelhinho no celular ser. Da Marise, este cozinhar coletivo também me lembrou as histórias da família. Foi muito forte essa lembrança. A família da minha mãe também veio do Nordeste. Elba, essa questão dos lobos é o sentimento de vingança muito intenso, muito. A Estela, eu demorei um pouquinho para pegar o ritmo, a clareza da leitura só veio quando entendi que a história é contada como se fossem as histórias que temos de família, que são contadas de forma truncada, contraditória, incompleta. Perfeito, Estela. Onde nada é totalmente confiável, mas tudo é verdadeiro, só que de forma simbólica. Nossa, perfeito, isso aí. Marise, eu ainda não terminei e já me impactei com essa questão da trama e memória familiar. Estou impactada com as discussões textuais da autora. Eu nem senti horror ou nojo. Foi impressionada de onde vem tamanha riqueza. É rico, mas eu senti horror e nojo, não vou mentir, não. Mas eu amei a leitura ainda assim. A Elba, não tinha um filho chamado Esperança, que foi a primeira a morrer? Tem, isso mesmo. A Jéssica, eu demorei a assimilar o espelhinho com o celular, sim. Elas viviam completamente a parte do mundo. Elas são a parte do mundo, elas não pertencem mais àquele mundo, elas só pertencem a essa casa. Elas só pertencem àquela casa. Acabou, né? Mas pessoas mais velhas, pessoas que vivem no campo, elas estão a parte. Elas mortas, elas só saem da casa para o quintal,
para pegar bicho. Você não vê elas mortas falando assim, eu fui passear na montanha ali. Não, elas estão confinadas àquilo ali. As almas delas estão perdidas ali dentro. A Maria, a Joana mexendo no lava-louça, achei bizarro na minha cabeça depois que a ficha que estava se passar. Assim. Sim, porque ficamos tentando linkar o que está acontecendo com as coisas atuais. Fiquei perdidinha algumas vezes. A Maria, eu achava que estava nos anos 20, 30, no tempo paralelo. Não é mais antigo. É muito mais antigo. É muito mais. Pelas minhas contas, está para lá de 400 anos. A da Joana, né? Aí depois são as outras. Magali. E a lamparina que Margarida fala que tentou acender, mas a feitiçaria não funcionava, assim. Jéssica, como tudo acontece na mesma casa, demoramos nos situamos em que parte está o tempo presente. Marta e Alexandra. É o que eu falei para vocês. Vivos e mortos convivendo, com memória do passado e presente convivendo. Não existe limiar, né? Tá tudo no mesmo plano ali. No mesmo plano do texto e do acontecimento, porque foge da regra popular do romance. Né? A gente está com tudo aberto ali. A Maria. Acho que não, viu? Isso é muito comum no interior da Europa, principalmente no contexto da pobreza. Mas é mais antigo, Mar. É mais antigo. Isso tem que ver quando foram os bandoleiros, mas é bem antigo. Porque, por exemplo, 30 é Guerra Civil Espanhola. E 30 é ali já já a Ângela. A Ângela é a Ângela. Já é a Ângela, que o marido morre, o filho morre, e o coisa, que é 30. Então, as outras são mais antigas ainda. Né? Então, é bem antigo. Isso. Eu marquei aqui, nas últimas páginas, eu botei a data exatamente do acontecimento que tem aqui, que é um estrondo, que tudo acontece. Quando a gente chegar lá, eu vou ver, eu anotei a data assim, para a gente localizar que data era. Só seguindo aqui, a gente vê que aparece um dos ajudantes do marido dela, né, da Margarida. Qual é o nome dele mesmo, gente? Fugiu aqui o nome dele. Do marido da Margarida? Me lembrei. Fugiu da minha cabeça agora. É aquele francês. Franceschi. Não sei se O Franceschi, sei lá como é que vai falar aqui. Mas tem o Boi, né, que é esse ajudante dele, e você vê como eles... as coisas ruins que estão acontecendo ali, eles tentam associar à magia. Né? Porque tem uma bruxa lá. E isso aqui, ó. Tá? A trágica história do Dr. Fausto. A gente vai ver como isso está muito claro, nítido e literal nas próximas histórias. E todas as histórias que a gente vai ver, quando mexe com a magia, tudo ruim acontece. Então, eles associam essa bruxa, eles vão lá e matam essa mulher. Matam essa mulher. Que tinha uma filha, se não me engano, que era uma filha deficiente, né? Se não me engano. Então, olha a forma como... aqui a gente vai ver essa agressão à mulher sempre presente. A mulher, porque era acusada diferente, a bruxa, ela lá morria, foi morta. Enfim. E a Joana fica o tempo todo vasculhando cada nascimento para saber o que falta, né? Aí a Margarida teve que explicar para o marido o costume. E o Bartolomeu, ela ficou procurando para saber o que faltava nele. Porque sempre vem alguma coisa. Essa parte eu marquei aqui. Não lembro. Tá, eu não lembro onde tá, mas tem ela vai falar que o Bartolomeu... Aqui, achei. Escolheu o nome. O herdeiro escolheu o nome Bartolomeu como pai dele. Ao segundo filho daria o nome de Franceschi, que vai ser o Estevam, né? Mas ele sempre chamaria Clemente de Esteve, porque o segundo filho de Francesco e da Margarida seria uma criança doente e raquítica, que não queria mamar e não queria dormir e não queria parar de berrar, com uma boca escancarada por onde entravam todos os males. Steve nasceu sem uma orelha. Ele não vai ser a pessoa que vai escutar muito bem as coisas, ninguém. Então, vai só berrar, reclamar, enfim. E a ausência do herdeiro não era visível, era porque estava escondida, mas para frente a gente vai ver. E de repente aparece a Dolça aqui.
jovem, baixinha, cabeluda. Aí depois a gente descobre que a Dossa é uma personagem que no mundo atual ela tá morta, ela tá junto com aquelas mortas ali. Depois a gente vai entender quem ela é, de onde ela veio. E ela é toda peluda, né? Ela parece uma cabra. Daí a gente vai descobrir que é o demônio. A Dulce. Oi? A Dulce é filha do demônio, né? Teoricamente, né? A gente sabe que esse demônio eram homens, né? Homens que invadiam aquela casa, que estava ali, mas na cabeça dela, na cabeça da Bernadette, ela internaliza como sendo demônio, né? Mas assim, se você quiser. A gente tá falando do mundo fantástico, tá falando de mortos, então pode ser facilmente o demônio, sim. Mas eu fiquei muito na cabeça assim, olha só. Pode ser só um homem. Ela só ressignificou. Pode ser, mas no mundo fantástico aqui também pode ser o demônio. Então ela pode ser sim filha do demônio, mas na minha cabeça ficou muito forte a possibilidade de simplesmente mais um homem que invadiu aquela casa, que se escondia ali. A gente está no momento que os homens estavam se escondendo da guerra, de tudo. Então eu fiquei com esse pensamento também. Eu já leio o que vocês escreveram, vou só terminar esse capítulo, mas a gente vê também a Elizabeth surgindo, que é essa mulher que ficou viúva, graças a Deus, né? Ela pediu a santa isso para ficar viúva e é sequestrada. É sequestrada por esses bandoleiros e a culpa de tudo era dela. A culpa é sua por me afetar tanto, por eu te gostar tanto, por eu desejar você tanto. Isso é muito forte, a gente sabe que a culpa é sempre da mulher, né? O que se constrói, o que se fala, é isso é muito forte. E ela pede de novo, né? Que a santa ajude ela quer ficar viúva de novo. E ela engravida, e a culpa é dela. Porque ela engravidou. A culpa sempre é dela. Ela tenta fugir, volta, não fuja, porque vão te roubar. Ela foi roubada por ele, né? E o ciclo da violência só, e grávida ela fica viúva de novo. E ela é encontrada pela Blanca. E a Blanca, que é essa mulher que vê o sexo de forma animalesca, para ela não importa se a Elizabeth é homem ou mulher e se ela mesma não está grávida. Então a gente vê as duas ali trocando carícias. E o que para mim o que fica é o sentimento da Elizabeth, que é a primeira vez que ela está recebendo amor mesmo, porque o primeiro casamento foi ruim, o outro também. Então ela fica nessa, né, de que é o momento que ela sente amor mesmo. E deixa eu ver. O que mais? E aí a gente vê em algum momento aqui a Ângela e o Marti se conhecendo. Aí você fala, quem é Ângela e Marti? Vai ser explicado pra gente depois. Então, essas duas crianças se conhecendo, né, fisicamente. Daí a gente, meio-dia. Vou só ler o que vocês escreveram pra gente conversar sobre o meio-dia. Pesquisei aqui, não sei se de fato, mas os bandoleiros eram o costume do século 17 e 18. Pode ser. Só eu associei boi, amigo de francês, com boi, demônio. Eu associei como boi mesmo, boi. Porque tudo aqui é bicho, eu pensei como boi, mas não tinha. Porque aqui ela acaba caracterizando o demônio como um touro, né? Mas pode ser sim. Gente, coitada. E a Margarida acha que a culpa de tudo é da mulher. Sim, porque nós mulheres também perpetuamos essa imagem de que a culpa é da mulher. A gente faz isso também. Já. Oi, pode falar, Marcelo. Fala uma coisa. Você tem falado na culpa da mulher aí, né? Eu lembrei de uma coisa aqui. A mulher é culpada desde o Jardim do Éden, não é? Vem desde o Jardim do Éden a culpa da mulher. Pandora. Pandora também, exatamente. Pandora da mitologia. Sempre. A culpa é sempre nossa. É um horror. ou a gente é culpada ou é louca. É isso. E idolatra esse marido lindo dela. Ela achava o marido lindo. Achei tão engraçado isso. Lindo. E ela, no primeiro dia do casamento, vocês viram, né? O sino foi uma bofetada. Ela foi no outro capítulo. Os sinos tocaram, nananã, e ela leva uma bofetada. Lindo o marido dela. Maravilhoso. É isso. Vamos ler sobre o meio-dia e seguir? Meio-dia, o calor está aumentando, a narrativa vai começar a focar nessa ideia da sobrevivência rural, né? E nos segredos que estão enterrados no solo. Então, a gente vai começar a fazer esse resgate das histórias mais antigas.
Então, a gente já consegue até datar. O livro vai viajar ali mais ou menos para o século XIX, para a Guerra Civil Espanhola. A gente vai começar a descobrir o que aconteceu ali na cidade, que ela serviu de refúgio, que existiu sim uma violência política. Então, existe essa ideia de que, assim, acho que todo mundo já ouviu isso, né? Que essa violência física deixa marcas espirituais. Então, a autora ela vai brincar com essa ideia de que a violência ela se mistura com questões místicas da região. Então, ela vai explorar essa relação familiar, esse elemento do animal, o lobo, da natureza selvagem, a fronteira entre o ser humano e o animal é borrada várias vezes. E aqui a ideia geral é a sobrevivência. Então, ela vai relatar vários contos, vários causos dessa família envolvendo a ideia de sobrevivência. E a epígrafe daqui é do Pedro Páramo, que eu tô doida para ler, que fala assim: bem, agora que eu tô morto, tenho tempo para pensar. Tô morto, tenho tempo para pensar. E é isso. Eu acho legal aqui que a gente vê a reunião dessas mortas, né? Então, a gente vai ver todas as mortas que estão ali esperando a Bernadetta, né? Só a Margarida que não faz comunhão com elas. As mulheres na cozinha endoideceram. A Dolça ria como uma cabra. A Elizabeth como um furão. A Ângela como um javali. A Joana como uma égua. E a Blanca, que não falava, não tinha língua, abria a boca como um bezerro e batia os pés e as mãos para aumentar a algazarra. Elas ali, dando risada, as mulheres todas juntas ali. E elas cozinhando, e eu achei interessante como elas escrevem, né, como essa cozinha estava. A cozinha havia sentido de aroma delicioso, oleoso, doce e temperado da cebola, da canela, do vinagre, do azeite, da gordura. E quando a gente pensa na cozinha espanhola, eu consigo sentir todos os sabores e aromas mesmo, né, que ela descreve. Aí, a primeira que morreu parece que foi a Elizabeth, né? E olha que quando a Elizabeth morreu com a língua de fora e mijando sangue, a Margarida ficou com o coração tão apertado que não conseguia nem respirar, porque foi a primeira a morrer, a apressadinha. Depois a gente vai ver como foi a descrição da morte dela. E na cabeça dela foi a Elizabeth que seduziu o francês, né? Porque ele é um santo, coitado. O que Deus abandonar era o mas, aquela chácara. E as mulheres que lá moravam, esmagadas como baratas, ele as desamparara, como desamparara as crianças que nasceram durante o suplício. Porque enquanto o tormento se prolongou, a paixão de Cristo, os pés desfeitos do Messias subindo ao monte do Calvário, as costas esfoladas carregando a cruz, o cabelo comprido gotejando suor e sangue, Deus apenas tinha olhos para o filho, apenas amou e chorou pelo cordeiro. Não se incomodou por mais ninguém, e todos os homens e mulheres nascidos durante o Calvário ficaram na parte ruim, enfeitiçados, negligenciados para sempre, desatendidos, encostados e condenados. E o que foi castigado não morre nunca. Então, elas foram castigadas, então elas não morrem completamente, elas morrem fisicamente apenas, e ficam ali presas, vivendo. E aí tem um momento Pode falar. Porque a Margarida, ela vai ser presa para delatar onde está o marido dela e o bando, né? Então, ela tá grávida e é tempo antigo. Então, ela é levada nas costas do cavalo. E é o momento que dá o nome do livro, né? E então, ela ouviu. Inconfundível, ela tá ali naquelas costas do cavalo, sendo levada, pulando. E ela começa a ter um momento ali de terror, né? Então ela ouviu, inconfundível como o trovão no fundo dos ouvidos, a voz de Nosso Senhor que lhe dizia: foge de mim, maldita. O clamor terrível saía do meio das ancas da montaria. Entra no fogo do inverno que o demônio e seus ministros prepararam para ti. Enfia-te nas trevas com a serpente que não descansa. E enquanto escalavam montanhas de esterco e fogo, desciam por vales de brasas. Olha essa descrição. Onde o vento bramia e as árvores cobertas de gralhas e corvos guinchavam. Então a natureza está toda viva. Não só a descrição da casa no segundo capítulo, que é monstruosa, de um monstro vivo, com a boca e a cabeça na cozinha, a natureza aqui ela é toda animalesca. Toda animalesca, muito. As gralhas e corvos guinchavam, a voz incessante fustigava. Porque te cinzelei e tu te fizeste serva de outro.
tão ensurdecedora que a mulher quase não distingue as palavras. Afasta-te de mim, endemoniada, que te dei ouvidos e escutaste outro. A Margarida olhava aterrorizada para a bunda do cavalo e negava com a cabeça, que te dê boca e confabulas com o outro. Ela se atrancava, mas o clamor continuava, que te dei olhos e olhaste as trevas. E ela vê, todos são demônios, tudo isso aqui. Eu estou no inferno. É isso que ela sente. E aí também é parte de significar a experiência, né? Porque ela vai passar por tempos horríveis. Então, uma forma dela conseguir sobreviver os traumas, as violências que ela passou, as torturas e até a questão do orgulho, né? Porque ela tem o orgulho tirado dela. Ela dá à luz numa cela no meio de prostitutas, que aquilo ali para ela é o fim. Então, o que ela faz? Eu não me importo porque isso aqui é o inferno, isso aqui são os demônios. Então, é a vida? Ela está olhando a vida nua e crua, a realidade, ou ela está realmente vivendo uma experiência mística? Não sabemos. Acho que é a gente que vai ter que decidir como que a gente vai encarar. Eu adorei, eu sempre adoro quando consegue encaixar o nome do livro no meio da história. E aí ela tem o filho lá, ela acha que o filho morreu, mas ela leva para casa, né? E é um filho que quase ela nem comenta direito. E a raposa, né? O filho é a raposa. Depois a gente vai ver a Blanca aqui, olhando esses animais em momento de acasalamento. Até as moscas, gente, ela olha. Isso me deu muita agonia. Até as moscas, ela fica pensando. Meu Deus, calma-te, mulher. E a Margarida, né? Porcalhona, porque ela pensava muito nisso. E porcos, galos, tudo. E a gente vê que Joana teve um derrame. E a gente vai ver que a Blanca vai com o Miguel, né? O Miquel lá. A Marta. A gente descobre a raposa. A Margarida chamava de raposa e fazia o que lhe mandavam. Margarida olhava para a barriga da Blanca, que tinha inchado, e perguntava compujada: o que fizeram com você? O que fizeram? Malvados, malvados. Coitada da Blanca. A Blanca não fala. Então ela infantiliza essa deficiência da Blanca, né? Então, hora nenhuma ela pensa que a Blanca que foi atrás dos homens e que queria, né? Não, a Blanca deve ter sido violentada, coitada, né? Ela não consegue raciocinar que a Blanca queria. E por isso ela engravidou, né? Que ela foi atrás, ela quis. Não, enfim, achei bem interessante. A maldição sempre cozinhando, e a gente vê mais a questão da Blanca e Elizabeth, as duas gestantes ali, grávidas naquele momento. Daí, vou ler os comentários e vamos para tarde. Deixa eu ver só o que vocês escreveram. Também quero ler Pedro Páramo, nessa parte narrativa, as analogias entre o inferno e a realidade, e é o inferno mesmo. Isso aí. Vamos para... Gente, comentem mais, tá? A gente está falando seguindo, porque tem um tempo limitado, então eu tô falando, mas se quiser interromper para a gente conversar, vocês não tem que ter tempo. A gente que precisa tentar cumprir toda a história aqui, mas vocês podem falar à vontade, por favor. E podem abrir microfone. Vocês estão preferindo escrever, mas pode abrir microfone. Até porque algumas coisas eu vou ler depois, perde o time que vocês queriam falar. Então pode abrir. Vamos seguir. Tarde, a luz vai começar a cair, vai trazer esse tom mais melancólico, mais denso, e a gente observa isso acontecendo dentro do texto. O foco vai mudar brevemente agora para os descendentes mais jovens e para a modernidade. E vai tentar, sem sucesso, né, trazer essa ideia de que a gente tenta ignorar o peso do passado. Eu e a gente já teve muita conversa sobre isso, sobre o fato de que a nossa geração, às vezes, precisa de maturidade para compreender que a gente volta muito em coisas que já aconteceram na nossa família sem se dar conta. E às vezes a gente só descobre isso muitos anos depois, né? É aquela famosa frase, né, que infância é chão que a gente pisa a vida inteira. Então, todo mundo está vivendo isso. Os nossos pais relembram a ancestralidade deles e nós relembramos a nossa. Então, é uma conexão, é uma coxa de retalhos que estão todo mundo ali conectado e a gente vai meio que saindo do mesmo lugar comum, mesmo que a gente não saiba.
Isso em questão de genética, isso em questão de comportamento. Às vezes a gente replica coisas que o nosso tio-avô. A Cá cortou só para mim ou para vocês também? Cortou sim. Deixa ela. Eu caí, Voltou. mas voltei. Aqui tá travado. Voltei, tô aqui. Vocês estão me vendo? Tudo normal? Tudo bem. Então, eu estava comentando que existe essa questão da ancestralidade que a modernidade tenta apagar, mas que é muito difícil. E aí vai em vários caminhos. A gente vê questão genética, a gente vê questão comportamental. Às vezes a gente tem um comportamento que o nosso avô, que a gente não conviveu, tinha, e aí a nossa mãe fala, você faz isso igualzinho meu pai fazia. Ou você é igualzinho a fulano de tal. É assim, gente, algumas coisas estão fora do nosso controle. E aí, o banquete está quase pronto, as mulheres mortas vão começar a comentar sobre o cheiro da comida, sobre a decadência da casa, e existe uma sensação de que o tempo é circular. O que aconteceu há 300 anos está acontecendo agora de novo. E aí a frase, a epígrafe dessa parte é: mas de uma coisa eu sei, não sei de onde vieram os olhos do ladrão que surgiu em nossa estirpe. Então, a única certeza é que elas não sabem exatamente quem trouxe, né? A gente sabe que a gente é o leitor, mas elas não sabem exatamente quem é a pessoa que trouxe esses problemas, né? Tudo que aconteceu, toda essa maldição familiar. Então, vamos lá, pode seguir. Antes de eu ler, só para não perder o time, a Marise falou que os personagens ancestrais são de séculos atrás, sim. No caso da Joana e o marido do Lobo, sim, isso aí. O Vitor, achei que o parto era real, mas o horror real tão grande que a pessoa imagina que está no inferno. Sim, sim. Estela, essa coxa de retalho que a Cá falou, me parece uma repetição de destinos, de traumas herdados, como se o tempo não avançasse, mas acumulasse ali. Ela vai trazer nos 2 livros dela o trauma geracional. Aqui é mais forte, mas ela traz nos 2 livros dela o trauma geracional. A Marise, acho que tem me impactado também, porque minha formação é em História e trabalho com a memória da educação popular. E uma das coisas que discuto são as temporalidades diferentes no mesmo tempo histórico. Ali discute a dimensão subjetiva, mas a imaginação e a visualização ali me deram alguns insights. Sim. A Elba, falando do Vitor, né, quando ele falou do parto. Sim, a realidade ali era o inferno. Isso que eu quis dizer. Ela teve sua casa arrasada, seus animais mortos, foi arrastada, presa, teve a criança em condições precárias, para falar mínimo. Ela viveu o inferno. Sim, essa mulher penou muito. Por isso, gente, que ela achava que quando ela morresse, Deus ia estar lá falando assim: venha, minha querida. Eu te amo, entendeu? Você já penou o suficiente. Não, né? Quando ela morre, que ela vê que ela tá naquela casa, ela pronto. E agora? Né? Aquelas mulheres que ela odiava. Nada. E aqui a gente vai ver na tarde, né, o parto. Vai acontecer o parto das duas, né? Da Blanca e da Elizabeth. A Blanca é desgarrada da filha. Vai nascer a Ângela, né? Completamente desgarrada. A Ângela tem capacidade de chorar. Não chora. E nasce a Elizabeth. Na Elizabeth tem o Marty, né? E eles vão ser criados juntos e eles vão se apaixonar. Eles vão ali se apaixonar. Não lembro se desse capítulo ainda. Eu achei muito forte isso que a Margarida fala, o seguinte. Mas a Margarida se inflamara e gritava: pedi que matassem vocês. Olha para Elizabeth com os olhos com olhos como só velas, os dois. Pedi que matassem vocês de maneiras terríveis. E apontava para ela. E se deixe você parir esse filho de adultério aqui, como uma serpente, tem que agradecer. É muito forte, porque, gente, essa mulher é sofrida pra caramba, viu? Por mais que a gente julgue ela por diversas coisas, que sofrimento essa mulher passou, que vida, que terror. E depois a gente vai descobrir quem é a Dolça, né? Mas a Ângela e o Marti, eles vão ter uma geração que a gente vai chegar lá. Deixa eu ver. E a gente vê a Alexandra falando: a Bisa tá dormindo. Então a gente consegue completar nessa Alexandra, que é a filha da Marta, falando. E a gente descobre que Marta é neta da Bernadette. De quem ela é filha? Aí a gente completa depois com a Dolça, né? A gente vai ver que vai ser a Bernadette, a Ângela e o Marti vão ter 2 filhos. São 2? Não lembro. Mas a Bernadette é um filho
E depois. E o outro que vai morrer lá, o menino. Né? O outro Marti II. E a Bernadetta vai ter a Dolça com o demônio, né? Com o diabo. E a Dolça vai ter a Marta. E a Marta vai ter a Alexandra. E a Alexandra é aquela adolescente que reclama de tudo, né? Essa casa bagunça, tudo é chato, tudo não sei o que, né? Achei muito engraçado, porque ela é aquela adolescente que fala, eu não pertenço a esse ambiente, né? É meio isso. Acho que ela foi brilhante botar esse traço aí. E tem umas tiradas engraçadas, né? A Dida falou e tem umas coisas assim, gente, que a gente acaba de rir no meio desse livro, que são muito engraçadas. E a raposa, quem ficava mostrando para as crianças a morte, né? Ali o bicho morreu, venha ver. E tal, gente. E Bartomeu, ele nasceu. Sabe aquela história de Hércules e o irmão? Eu esqueci o nome do outro irmão. Fugiu agora. Mas o Bartomeu era forte, grande, e o Steve era magrelo, e eles perturbavam as crianças muito. Eles eram muito malvados com o Ângelo e o Martim, né? E a Ângela, como não sente dor, tem uma cena aqui de espancamento que é terrível. Eles quase matam ela, porque eles não veem ela chorando, e eles seguem. E, nossa, a violência familiar e doméstica com crianças, a gente sabe que isso existe. E aqui me pegou muito. Eles vêm, parem, não matem ela. Nossa, isso me doeu muito. Essa cena me travou muito, gente. Me travou muito. Que cena forte. A gente vai ver que a Dolça ali tem uma fileira de homens, né? E, gente, ela era feia. O mais engraçado é que ela parecia uma cabra peluda com a sobrancelha junta e tal. E ela tinha uma fila de homens. Muito bom. Muito bom. Aí tem a questão do casamento e do casamento da Ângela e Marti e a morte da primeira, a Elizabeth, que morre depois do casamento dos dois, né? Que é a primeira a morrer após o casamento. Deixa eu ver se tem mais algum comentário e vamos pro anoitecer. Coxa de retalhos. É o termo que às vezes uso para falar dessas visões e culturas distintas que coexistem na memória. Perfeito. Elba, eu entendi como o ciclo da vida, que não se modifica muito, uma repetição mesmo, porque a cada geração os sentimentos reaparecem em outras pessoas, raiva, ciúmes, inveja, ambição. Marisa, a memória é um caldeirão, e acho que nos tempos atuais está em ebulição. Pensando na luz e sombra que estavam discutindo na entrevista da autora, meu desafio é terminar o livro pensando nos pontos de luz ali. Muito bom. Pena não ter podido entrar hoje, desculpa palpitar. Que é isso? Tamo aqui. Lê aí o anoitecer. Show, vou seguir. Anoitecer, o sol está se pondo, as sombras, obviamente as trevas do título, vão começar a tomar conta da casa. Então o estado da Bernadetta vai se agravar. Então existe essa transição entre a vida e a morte. E tudo isso é tratado com uma naturalidade que chega a ser poético. Ela está prestes a se juntar às outras mulheres que observam tudo isso, todo esse legado lá da cozinha. Então, a figura do diabo vai reaparecer de formas mais sutis, ora como um estranho, ora como uma força da natureza, sempre tentando cobrar o preço sobre o pacto da Joana, né? E aí elas vão traçar um pouco disso. Eu queria ler para vocês a epígrafe. Muitas coisas são perdoadas ao longo de uma vida. Nada está acabado ou é imutável, exceto a morte. E até a morte cede um pouco se aquilo que se conta sobre ela for contado da maneira certa. Então, nada é imutável e até a morte, quando ela é bem contada, ela dá um pouquinho de espaço. Me lembrou um pouquinho de Intermitências da Morte, que a gente leu ano passado, dessa ideia de que parte integrante da vida é o processo de morrer, né? A gente quer ou não. E aqui a gente vai observar que a morte é só parte do que está acontecendo com essas mulheres, com essas várias gerações. E que a figura também que é constante, que aparece sempre de forma recorrente, é o diabo, né? Ele está presente. Engraçado, né? Que a gente sempre pensa a morte como um fim, né? É o fim do sofrimento, é o fim tal. E aqui não, é a continuação.
É a É um continuação. processo. É parte do processo. Para a gente esmiuçar um pouquinho o capítulo Anoitecer, a gente vai ter a descrição da Bernadetta e como ela tem essa visão, né? Ela consegue ver o futuro, ela consegue ver o passado, ela vê muito além. E ela vai descrever o futuro do que vai ser a morte do Raposo e dos dois Martis, que acontece ali na mata. Tem dois homens fugindo da guerra e para não participarem ali, o pessoal vai atrás deles e nessa eles são mortos juntos. Aqui eu fiquei achando que seria algo como Primeira Guerra, eu não tenho certeza, mas seria perto disso. Depois tem a morte dos três, e aí vai vir as raposas e vão comê-los, né? A gente tem a Dolça com a sua fileira, e a gente tem um personagem que apareceu no outro que eu acabei não citando, que é a Rosa com os dois filhos. Eu não sei o que ela é. Ela parece uma cuidadora. Não consegui, não tá claro para mim quem ela é. Tá? A família não é só de sangue, né? Ela meio que é integrada a essa. Eu senti Parece como uma se fosse... cuidadora. E aí ela Isso. leva os filhos que enquanto tá cuidando lá, uma vizinha, uma amiga, alguma coisa, né? Ela se insere na família ao ponto de ser mencionada. E ela é odiada pela Margarida, né? A Margarida odeia que essa mulher se intrusa na nossa casa. Ela já tinha sentado Elizabeth antes, ainda vem essa mulher. Essas duas crianças que ficam com o espelhinho o tempo todo. E as crianças querendo ver as cabras, os bichos. Vou ler essa parte que eu achei bem interessante. Margarida dizia, filhos meus, e quando foram embora para sempre, à noite, como quem foge, porque os dois meninos vão embora, né? Nem se despediram dela. Todos os homens vão embora. Todos eles vão embora. Seja pela morte ou por outra vontade. Eu marquei essa parte também. Não tem como não marcar. Todos os homens vão embora. Só as mulheres ficam. Os homens vão embora. Só as mulheres ficam. Eles vão embora pela morte ou porque vão embora. A morte violenta, né? Por causas externas. E quando foram embora, para sempre à noite, como quem foge, nem se despediram dela. E então Margarida entendeu, com o coração apertado. A cama de seus filhos estava vazia e os cobertores estavam frios. E a Margarida compreendeu. Sabia que por causa do pacto que a Juna fizera e desfizera com o diabo, faltava-lhe um quarto do coração. E a Blanca faltava-lhe a língua. E aquela sua irmã amarelenta, que se chamava Esperança, havia nascido sem fígado. Ao herdeiro, faltara o buraco da bunda. A Steve, faltava-lhe uma orelha. A Raposa, um nome. A Ângela, a dor. A Marti, um manco, meio palmo de perna. E a Bernadetta, os cílios. E mais tarde entenderia que faltava a Dolça, o rabo de cabra. Aquela toda cabra, né? A Marta, a memória. E a Alexandra, sabe-se lá o que faltava a Alexandra. Tudo de paciência, espírito de sacrifício, sangue nas veias, expediente, respeito. Mas quando seus filhos foram embora, a Margarida compreendeu que o que faltava a Bartomeu, o que sempre havia faltado ao seu primogênito, a falta que ela procurava, e procurava quando ele era criança e não encontrava porque estava escondida, era o amor que um filho deveria sentir por sua mãe. Isso é muito forte. Isso é muito. Eu me arrepiei toda quando eu li pela primeira vez essa parte. É muito bom. Muito bom. E eu comentei isso com vocês, né? Quem não passa pela maldição da ausência? Rapidinho. Quem não passa pela maldição da ausência? Todos nós temos uma ausência. Física, emocional, material, a gente vive na ausência. E a ausência, ela pode remeter à escassez. E a escassez, ela remete também à busca. Então, a gente vive uma eterna busca. Uma eterna busca. Busca, busca. Isso eu adoro. Adoro esse tema. Mas, enfim. A gente vê que a Juna morreu na gargalhada, né? Todas vão morrendo. A Margarida foi uma das últimas a partir ali, né? Porque ela viu todo mundo morrendo. Inclusive, é ela que está lá para ver a Bernadetta morrer. Porque ela viu todos morrerem enquanto ela estava viva. Então, na morte também é ela que vai estar lá. Ela está lá do lado da Bernadetta. Venha, quero mostrar para você aqui, ó, o que vai acontecer. o que você vai encontrar. Ela está ali por isso. Não é para uma recepção, né? É para mostrar a decepção para ela. Mas, infelizmente, coitada, todos passaram à frente dela como uma corrida endemandada. A Elizabeth foi a primeira. Mais tarde foram os Matiz e o Raposa, que não deveriam ter se afastado do casarão. Depois a Ângela, com um pedaço de pernil salgado,
seca e ressequida por dentro, por não saber chorar. Àquela altura, a Margarida se deu conta que o casarão voltava a ser dela, da Joana e da Blanca, sem intrusos como antes. A Bernadetta, ela nem contava, porque aquela demoniada que lembrava do que não era seu vivia escondida como uma aranha. E por um momento, Margarida celebrou isso. E aí depois a gente vê que a Joana, ela morre na gargalhada. A Dolça morre no parto, né? Se eu não me engano. Acho que ela morre no parto. Sangrando depois, isso mesmo. E aí a gente vai ver Bernadetta tendo aquela visão diabólica, né? A visão terrível, o braço imundo, o pérfido, as nádegas nuas, a pele branca e o pelo preto, a Bernadetta e a mancha tenebrosa atrás da Bernadetta, que era o pescoço grosso, e a corcova e as costas, o touro, o rabo, os chifres, o demônio dentro da casa, as bocas abertas, o suor feito pérolas, o membro e os peitos, a respiração ofegante, os gemidos, as investidas, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Entenderam muito bem o que está acontecendo? Era tão feio o que vira que havia matado, porque a Margarida vê a Bernadetta tendo relações com o diabo. Ela morre por conta disso, teoricamente, né? Deixa eu ver se tem mais comentários e vamos para o último capítulo. Nossa, bem forte o texto que você leu, muito. E Vitor falou, pois é, a ausência do amor filial foi bem tocante. Para mim, como mulher e mãe, pegou muito esse. Vamos para a noite? Bora finalizar. Então, finalizando a última parte, noite. O clímax é o jantar, propriamente dito, mas não é um banquete comum. Vivos e mortos vão parecer se sentar à mesa e a memória é coletiva dessa família. E essa memória é, de alguma forma, celebrada. O livro vai terminar com essa aceitação da herança sombria, né, do olhar das trevas, porque tudo isso significa ver, né, reconhecer a vida como ela é feita, tanto de luz quanto de horror, tanto de sangue como de beleza. E a gente compreende que essa casa ela vai permanecer de pé, e que isso é um monumento aos pactos, às perdas, às resiliências dessas mulheres que mantiveram essa casa de pé. Então, assim, o resgate final, para mim, obviamente a gente pode jogar ali num plano mais espiritual, falando sobre algo animalesco, demoníaco, sim, mas é sobre as perdas que essas mulheres enfrentaram ao longo dos anos e que a sobrevivência, ela é feita em cima da dor, do sobreviver à dor, a sobreviver aos problemas, a sobrevivência é sobre superar as perdas. E aí, a epígrafe final é: ontem morreu a bisavó, a avó também há de morrer. A morte da mãe se prepara, e tu morre pelos teus filhos. Então, morrer é parte, gente. Morrer é parte do processo. E a gente vai ver esse capítulo aqui, ele realmente traz muita vida à casa. Eu fiquei, assim, com um sentimento muito conflituoso quando eu terminei esse livro. Deixa eu ver o que o pessoal comentou. Elba botou assim, gente, por tudo isso que a Karine está falando é que eu digo que vejo beleza nesse livro. Essa coisa da eternidade. Sim, quando eu olho dessa forma, numa discussão sobre eternidade das coisas, sobre laços familiares, sobre você compreender que a vida é feita, assim, de violências, de desgastes, de perdas, e mesmo assim você consegue compreender que você só está aqui porque houveram sofrimentos e também houveram alegrias, mas que houve muita dor para que nós estejamos aqui hoje, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e por aí vai. Por mais que você não conviva com ele, por mais que a gente, né, eu incluo, desgoste, eu tenho esses problemas, eu tive ausência paterna. Então, assim, exige muita maturidade da minha parte entender que 50% de mim é do meu pai. E que eu tenho coisas muito parecidas com a família do meu pai. Então, assim, esse livro, ele me tocou nessa parte. E eu acho que não necessariamente tem que tocar com todo mundo dessa forma, tá? Aí, Alba comentou, né? É que todos vamos partir, é a única certeza, exatamente. Todos nós vamos partir. O último capítulo ele vai voltar para o foco da morte, da nossa próxima morta, né? Que é a Bernadetta. Ela vai
vai estar sob o olhar dela aqui, os comentários dela que a gente vai ver. Então, a gente confirma o que a gente já sabia, que Marta e Alexandra são neta e bisneta. E ela sabia que ela ia morrer dormindo na cama. Ela sabia disso, porque como ela viu o futuro, né? Ela sabia essa parte. E ela tem as lembranças vívidas de todas as maldições familiares, né? Tem um resumo que vem aqui. Ela trazendo todas as maldições familiares dos lobos e tal. Ela vai rememorando, resgatando a memória tudo isso. A gente vê as formas que o demônio aparecia, que era touro, gato, cabrita, as formas animais, e um velho. Também aparecia como velho, né? Como um estranho ali naquela casa. E da agonia, porque ela fala sobre o cheiro, e a transformação é meio nojento aqui. E tem uma descrição que parece o apocalipse. Esse momento aqui que a gente tem a presença demoníaca, a gente está com a descrição do apocalipse aqui nessa casa. Daí tem 2 fugidos que aparecem desertores, que ela meio que encobre. E a gente tá no meio da Guerra Civil Espanhola, vai acontecendo. Tem um capítulo aqui, tem um parágrafo, página 123. Eu não quero ler porque eu fico angustiada. Mas é muito bonito, porque ela coloca umas quase 20 nomes para chamar o diabo. Eu não vou ler porque eu fico angustiada, gente. Mas é bem interessante que ela chama ele, página 123, depois deem uma olhadinha. E Eu lendo o Paraíso Perdido, que começava lá a lista das coisas, eu ficava listas dos demônios. aqui, não vou ler mais alta. O catálogo, né, dos demônios lá em Paraíso Perdido. Daí a gente vai ver também o tema da solidão sempre discutindo, Dolça com seus homens, e de repente ela. A gente vai ver a casa sendo invadida por esses homens buscando os fugidos de guerra, e que ela tá grávida. Né? Aí a gente descobre que ela tá grávida, porque ela nem comentou. Os homens falaram, ela tá grávida, ela a barriga, ela percebe que ela tá grávida. Cara, ela tá sozinha naquela casa praticamente ali, né? Ela tá sozinha. E ela não percebe, né? Ela fica meio alheia, ela não via ninguém chegando. E ela fica triste porque o diabo não volta mais. Aonde você vai? Por que você está indo embora? Eu vi, covarde, vi você indo embora. Ela pede para ir de volta, ela não quer ficar sozinha, né? Mas ela vai ter a neta aí, que vai cuidar dela, é a bisneta. Se for para ir, não volte mais, hein? E ela vira pros caras, né, que invadiram a casa e fala como cada um vai morrer no meio da guerra. Eu achei aquilo ali fantástico. Lá é você? E eles morrem de medo assim, correndo. E ela pare sozinha, né, gente? Sozinha. E a gente tem a datação aqui específica, porque fala, então, bombardearam Saint-Hilary. Esse bombardeio de Saint-Hilary foi 31 de janeiro de 1939. Então, a gente tem na página 131. A gente sabe onde a Bernadette está no tempo. Né? Ela está ali naquele momento. Que é o nascimento da Dolça, sem rabo. E aí a gente vai ter aquela discussão sobre a guerra, né? Que é sempre as mulheres que ficam. Daí acaba a guerra e essas mulheres querem saber o que aconteceu com os maridos, porque elas ficaram. E elas vão para Bernadetta, porque conseguem ver além, descobrir o que aconteceu, né? E quando a Dolça morre, os antigos casos dela vão lá ajudar a dar coisas para a filha, né? Para a filha da Dolça, que é a Marta. Vão entregar ali. E engraçado que a Marta é sem memória e ela nasce sem mãe. Eu fiquei pensando, ela é desmemoriada, mas ela não tem a mãe viva, porque a mãe morreu no parto. Eu fiquei pensando se não podia ter alguma relação, não sei. Acho que sim, as mulheres de cada geração, ela tá passando a memória para a próxima. Ela não tem mãe, ela não tem memória. Gente, não fez nada por acaso. Nada. Eu falo, esses livros não é livro de amador, gente. O povo pensa, senta, analisa. Vamos botar aqui o negócio. Eu gosto de livro assim. Tem uma parte que eu marquei que eu não lembro quem vai falar agora, tá? Mas ele fala o seguinte: se bem que o pior de tudo, murmurou ele, não é morrer. Morrer já se sabe, acontece com todo mundo um dia. O pior é a solidão. Temos umas partes aqui que a gente vai ver esse cara estrangeiro falando em catalão, né? Não é nem espanhol, que acho que é catalão mesmo. É catalão, não é espanhol isso aqui não.
A Dolça pariu de manhã e morreu à tarde, mas a Bernadetta não chorou, para não assustá-la. Eu achei tão bonita essa cena, a gente da mãe tentando acalentar a filha na hora do parto. E ela sabendo que a menina ia morrer, né? Eu achei, nossa, me pegou. Pegou. É... Deixa eu ver. Marta teria esquecido. Não tinha memória aquela menina. Nascera desmemoriada, leve, despreocupada, esquecida, cabeça oca. E demorara muito para falar. E a gente vê que a Marta foi trabalhar no teatro. O mundo moderno tá chegando, né? Ela trabalhou no teatro e tal. E como ela conheceu o pai da Alexandra e como a Alexandra nasceu. Aí tem uma parte bonita que Bernardo fala para Marta. Temos estado bem, nós duas, Marta. Temos feito boa companhia uma à outra. Achei bem bonito isso. A Marta acariciou e uma sonolência densa envolveu. Os últimos fios que a ligavam à consciência se esgarçaram, cada vez mais tênues, e se partiram. E Bernadette adormeceu. E aí tem o final, gente. Tem o final. Esse conta a história da mulher que enganou o demônio. Elas sempre estão contando uma história uma da outra, né? Elas ali na cozinha, contando histórias. E Bernadette vai embora para se juntar a elas. É isso. Bernadette não roncava mais. Esticou o queixo, ergueu as sobrancelhas, entreabriu os lábios. E as mulheres em volta da cama se deram as mãos. É isso. Eu amei esse livro. Entendo perfeitamente que o Yer que ela traz, a presença constante do demoníaco no livro, às vezes a questão de serem frases muito curtas e dessa ambientação que é meio coxa de retalho e meio caleidoscópica em relação ao tempo, pode trazer desconforto físico, emocional e até na leitura, né? Porque tem esses vai e voltas e tem essa questão de mortos-vivos, passado e presente acontecendo. Mas é um livro que eu achei muito bem feito. Muito bem feito, muito bem construído. Quero ouvir as considerações finais de vocês. Queria só deixar um comentário falando que até essa questão do demoníaco que a gente tem aqui do diabo, como ela se baseou muito no folclore, essa ideia do demônio num olhar mais cristão é uma coisa que a gente pode fazer sim, mas a gente também pode ver esse demoníaco mais como uma criatura, né? Um ser místico, não necessariamente numa visão cristã da coisa, até porque ela se baseia no folclore. Achei muito interessante, curti demais a experiência. Já estava nos meus planos ler o outro romance dela, porque eu tinha curtido muito ler Canto Eu e Montanha Dança. Inclusive, fica a recomendação. A gente falou muito sobre esse outro romance dela, então quem tiver um tempinho vale a pena. Só queria deixar uma última informação. Aqui no final do arquivo tem todas as fontes que eu utilizei para esse material, tá bom? Agora, por favor, a palavra de vocês. Podem abrir o microfone, falar, podem escrever. Jean vai ler também, para a gente finalizar. Conseguimos fazer no tempo certinho. Boa noite. Eu queria falar que, pegando um gancho no que a Karine falou, de que às vezes os demônios podem ser ressignificação dos homens, eu liguei isso com uma coisa que eu tinha pensado, que é o seguinte: as gerações mais novas, eu não sei se por conta de falta de tempo, não, de não querer fazer uma história mais grande, nas gerações mais novas, a Solar não põe muito, praticamente não aparece a presença do demônio, né? De algo sobrenatural. Então eu pensei que talvez seja, por não aparecer, talvez seja justamente isso. Os demônios são a maneira como as mulheres enxergam os homens com que elas foram tendo contato ao longo da vida. Perfeito, Marcelo. Eu vou fazer uma postagem já, ela vai subir, e que eu comento isso, que os homens nessa história acabam sendo catalisadores do caos da vida dessas mulheres. Eu, óbvio, não quero generalizar isso. Eu tenho um pai maravilhoso, um marido maravilhoso e tal, então não quero generalizar, mas a gente vê isso na nossa sociedade comumente e dentro dessa nossa história, né? Uma outra coisa que eu queria falar, aquele livro que eu falei para vocês, Inferno do Minoar, eu não vou trazer aqui agora o trecho, porque ele é grande e a gente está com o tempo meio curto,
Mas o livro começa falando do inferno pessoal e domiciliar, que é o inferno pessoal de cada um de nós. O livro começa com isso. Depois ele vai falar sobre as histórias dos possíveis infernos de várias religiões, culturas, enfim. É um livro bem interessante. Eu estou lendo ainda com calma, mas ele começa falando do inferno pessoal. Eu ia trazer esse trecho porque eu acho que isso reflete muito essas mulheres aqui. Se a gente for sair do Fantástico, a gente está falando de inferno pessoal, né, de cada uma delas. E a Estela comentou, eu amei a discussão, vou seguir com a leitura do livro por aqui. A Estela comentou, achei o livro muito político, nomeando a estruturação da violência contra a mulher como parte do cotidiano, hereditária e normalizada, sem romantizar, sem resolver este problema e sem oferecer consolo, pois a Irene oferece uma visão e ver neste livro é muito perigoso. Muito bom. Elba, essa reflexão sobre a herança de antepassados é muito interessante e abrange a todos. Sim. Vitor, foi uma ótima experiência de leitura, como provar pratos diferentes de uma culinária de outros países e temperos que nos fazem salivar. Não sei se eu teria coragem de comer outra vez, mas vai ficar na memória como algo muito marcante e significativo. Muito bom, muito bom, muito bom. Que mais? Que mais? Eu ia comentar essa questão que falaram agora, dela conseguir trazer esses temas atuais. E assim, gente, a literatura em geral contemporânea, por mais que não seja explícito, é implícito. Eles vão trabalhar os temas que a gente vê sendo discutido fortemente hoje. E questões de gênero, questões climáticas, como eu comentei lá no início, são muito presentes. E eu acho que ela consegue fazer muito bem feito para que o livro não se torne panfletário. Não fique... Vamos eu acho, Ká, que a literatura em geral, ela reflete questões do seu tempo. Não importa. Não importa. Ela vai sempre refletir. Então, e alguns temas vão ser universais, atemporais, vão vir, vão voltar, vão vir, vão voltar, e outros são específicos daquela geração, daquele momento. E a gente vai ver isso. Então, nos clássicos, a gente resgata as discussões daquele momento. Isso, sempre vai ter. Então, não tem como a literatura contemporânea ser diferente. O que me incomoda, às vezes, e eu acho que tá aí os livros que não vão seguir quando isso acontece, é quando eles vêm de forma muito educativa. Sabe? Claramente é panfletário. Claramente a mensagem é política. Não, consegue ser político vai ser. Os livros são políticos. Ser político eles vão ser. Independente de qual lado político cada um é. Eles vão ser políticos, mas o que me incomoda às vezes é quando eles vêm de forma muito educativa. Ou duvidando do leitor, ou querendo coaptar o leitor para qualquer coisa, sabe? Isso, duvidando da capacidade do leitor ou coaptando. Isso que eu não gosto. Mas não senti isso aqui. Alguém pode ter sentido, mas eu não senti. Acho que é isso. Eu vou encerrar para a gente dar um tempinho, beber uma água e daqui a pouco a gente vai abrir o áudio. Vou dar 2 minutinhos, gente. Escrevam aí para a gente ler para poder finalizar. Tem acho que 3 pessoas. Gente, boa noite. Boa noite, Ana. Queria agradecer a Jan e a Ká pelo que trouxeram de diferente, né, que eu consegui enxergar na obra, que era, claro, com a ajuda de vocês eu acabei enxergando outros pontos, né? Esse negócio da ancestralidade, da memória, da mulher que fica sempre em casa, que desde o tempo das cavernas, né, ficava alimentando a criança enquanto o homem saía, né, para os perigos e tal. Eu queria comentar também que eu adoro essa dicotomia entre o bem e o mal, que é apresentada aqui, adoro esse tema. E em relação a pactos fáusticos, eu gostei porque trouxe uma abordagem diferente do que eu estou acostumada. Até estava conversando com a Jan esses dias sobre o filme Oficina do Diabo, que até eu aconselho vocês a assistirem, que é da plataforma Brasil Paralelo, mas tem em outras plataformas também. Esse filme traz, e na maioria das vezes eu vejo o pacto fáustico como uma coisa assim, que a pessoa pede uma coisa, resolve fazer uma troca, mas simplesmente a vida dela muda, passa a ter coisas ruins, começa a atrair pessoas ruins, entra nas drogas. Então são coisas assim mais corriqueiras da nossa vida, né? E esse livro ele trouxe uma coisa diferente, né? Ele trouxe essa questão da animalidade, ele trouxe essa coisa mais física mesmo, né? Que vem sem rabo, que vem sem, né?
Então, para mim, então trouxe essa coisa diferente do que vem de ruim, né? Essa coisa mais física mesmo, diferente daquele pacto fáutico que eu estava acostumada até então, né? Livros são sempre aprendizados, né? E abrem bastante a mente da gente. E outra coisa que eu queria comentar para finalizar, o quão é importante a gente conhecer por que ela escreveu, como ela escreveu, a questão do folclore. Senão você não acha o livro bacana, você não. Por que ela está trazendo isso? Que coisa mais esquisita, né? Ou a cultura espanhola, ou a cultura catalã, ou até por ser contemporâneo, né? Então, o que ela traz, né? Então, o quanto é importante a gente pesquisar um pouco além do livro, né? Até uma pessoa colocou ali depois a entrevista da autora, eu quero assistir também, mesmo sendo em espanhol, para pegar mais coisas, né? E aí a gente passa, então, a compreender mais o livro, o porquê, né? E que é diferente de você ler um livro de uma escritura britânica, por exemplo, com aquela cultura, né? E aí passa a gostar mais, né? Uma coisa que você talvez não gostava tanto antes, achou estranho, mas depois passa a entender, né? Então, essa é a maravilha. Achei riquíssimo, principalmente depois da discussão com vocês, tá, meninas? Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Maravilha. Gente, eu vou deixar a Ká encerrar. Eu vou ali só ficar com o Lucas um pouquinho para a gente botar e começar. Ká, se quiser ler os últimos comentários e finalizar com o pessoal, tá bom? Vou ler, aí a gente fica por aqui mesmo e eu abro o Lendo ao Vivo. Então a gente pode ir conversando, se vocês quiserem indicar alguma coisa. Então, Jean leu o comentário do Vitor, vou para a Aline. Também achei uma ótima experiência. Começamos muito bem esse clube. Acho que a palavra que eu usaria para esse livro é devastador. Gostei muito. Elba. E pensando sobre patriarcado, fica demonstrada a diferença entre homens e mulheres como sociedade. Como as mulheres ficam, porque tem essa questão de proteger o lar, manter a harmonia. Enquanto ao longo do tempo os homens saem para manter o lar, mas de uma forma muito diferente. Aí a Mônica, infelizmente não consegui participar, estou um pouquinho no aniversário, mas minha experiência com a leitura foi muito boa, gostei da escrita dela, apesar de um tema ser pesado, e já comprei o outro livro. Interessante, quero ver depois o que vocês acharam de Campeoa Montanha Dança. Quem for ler, pode voltar aqui nesse tópico e comentar como é que foi a experiência, o que vocês estão achando, porque é um livro bem diferente também. Elba, você escreveu direitinho, tá tudo certo. Que bom que vocês gostaram. Eu vou finalizar essa gravação aqui. Logo, logo vai subir, eu aviso vocês. E já vou continuar com a chamada aberta para a gente ir para o Lendo ao Vivo, tá bom? Deixa só a Jean voltar.